Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Muito obrigado pelo convite da Antena 1 e do Jornal de Negócios. Capital é sempre um conceito que depende do contexto em que o estamos a definir, mas no contexto desta entrevista eu diria que capital é uma capacidade estratégica, financeira, tecnológica, que é desempenhada pelas pessoas com as suas competências, o seu saber fazer, o seu empreendedorismo, e associo sempre o conceito de capital a uma lógica, a um objetivo de desenvolvimento, um objetivo de conseguirmos uma valorização, seja do próprio capital no sentido estrito financeiro, mas também do capital humano. Nesse sentido, e neste contexto particular em que estamos a viver, de aumento das taxas de juros e da inflação, as famílias têm sido um lado importante para tentar que efetivamente consigam superar essas dificuldades do momento. E o aumento dos juros no crédito à habitação continua a ser um problema. De alguma forma tem estado a acompanhar como é que estão a decorrer os processos de renegociação com a banca? Tem informação sobre o que é que está a acontecer? Claro que sim, nós procuramos acompanhar esses desenvolvimentos e acompanhamos a leitura que faz, que de facto é um impacto grande para os orçamentos familiares. Os últimos dados apontam para que em maio do ano passado teríamos uma taxa média no estoque de crédito à habitação de 1%, agora temos sensivelmente 3,75%. É um salto de facto grande. O Governo tomou um conjunto de iniciativas logo a partir de novembro e anunciámos no mês de outubro do ano passado, que tem que ver com o Decreto-Lei 80A, para precisamente fomentar processos de renegociação. Na altura, esse diploma até foi recebido com alguma frieza da parte de alguns no próprio setor bancário, mas a verdade é que tem produzido o seu impacto. Nós, se virmos os últimos 8 meses, de outubro a maio, entre amortizações e renegociações, tivemos qualquer coisa como 8 mil milhões de euros. Cerca de 60% deste valor são amortizações e 40% são renegociações. Era expectável ou achava que a medida ia ter mais adesão do que aquela que está a ter? Eu julgo que o valor é muito substancial, sobretudo porque foi um diploma que surge criando um ambiente também concorrencial, um ambiente em que as pessoas tomam consciência de que há um conjunto de indicadores que fazem com que elas tenham o poder de apresentar, digamos que as suas condições de renegociação à própria banca, como o conceito da própria taxa de esforço, e a verdade é que é um movimento que, se olharmos para os últimos números que temos disponíveis, que é maio de 23, nós temos qualquer coisa como 600 milhões de renegociações, e se compararmos com o mesmo mês do ano anterior, tínhamos sensivelmente 100 milhões, ou seja, nós temos 6 vezes mais. Também reflete, de facto, que há necessidade, mas também reflete que eu julgo que há uma crescente consciência do poder das pessoas na sua capacidade de renegociação. Nós temos insistido muito neste ponto porque determinámos neste contexto a abolição da Comissão de Reembolso Antecipado, a abolição de um conjunto de custos de transferência de créditos de umas instituições para outras, e nós julgamos que neste momento existe um ambiente muito competitivo, e nós aquilo que apelamos é para que as pessoas coloquem a questão ao seu banco, mas também não façam apenas isso, que façam comparações com as condições que outros bancos possam oferecer, que peçam 2 ofertas mais a 2 bancos diferentes daqueles com que operam relativamente ao crédito à habitação, porque isso certamente estimulará uma renegociação mais eficaz. Nós temos informação de que hoje existem bancos que estão a oferecer regimes de taxa mista, ou seja, taxa fixa há 2 anos e o restante variável, também pela própria incerteza da evolução das taxas de juro, em que essas taxas fixas acabam por ser inferiores ao nível do indexante, considerando já, inclusivamente, o próprio spread. Mas digamos que esta dimensão competitiva ocorre sobretudo para o novo crédito à habitação e para aquilo que são as faixas concorrenciais. E acho que nós devemos tomar nas nossas próprias mãos assentar essa dimensão concorrencial e, portanto, eu acho que pedir 2 ofertas, questionar o nosso próprio banco, aproveitarmos também este período de agosto em que os bancos estão
a trabalhar para incentivar que isso aconteça, acho que é uma excelente opção. Ou seja, a intenção do Governo acaba por ser um 2 em 1, ajudar as famílias e dar um empurrão à banca para fazer o seu trabalho e aumentar a concorrência no mercado. Um empurrão à concorrência e um empurrão é sempre importante, e dizer que os bancos têm uma consciência de que os seus clientes não valem para os bancos aquilo que é um mês de negócio que esses clientes lhe proporcionam. Valem por vezes 5, 10, 15, 20 anos de atividade nesse banco. Há estudos que indicam, para a generalidade dos setores de atividade, que atrair um cliente novo custa cerca de 5 vezes mais do que reter um cliente existente. Eles sabem isso e ponderam-no quando se confrontam, de facto, com a possibilidade de o seu cliente poder mudar de banco. E nós estamos a assistir a outro patamar competitivo, até porque o estoque do crédito à habitação, digamos que já diminuiu face àquilo que foi o patamar mais elevado recente que atingiu, de 100 bis. Neste momento estamos com um valor na casa de estoque de 99 mil milhões de euros, e estamos a assistir ao abrandamento do novo crédito à habitação, fruto naturalmente desta evolução das taxas de juros. Portanto, os dados últimos que temos apontam para um abrandamento do novo crédito à habitação na casa, o abrandamento do novo crédito à habitação é essencialmente 25% relativamente aos patamares do ano anterior, o que de facto demonstra que o crescendo de taxas de juros acaba por ter um papel no arrefecimento da procura de crédito. Relativamente à medida da bonificação de juros no crédito à habitação, que desde maio, não é? Que é possível fazer esse pedido junto das entidades criadoras, já tem também alguma noção das famílias abrangidas ou não? Nós ainda temos uma informação relativamente limitada, temos informação sobretudo relativamente ao primeiro mês de aplicação, e estamos a falar de um volume de pedidos superior a 10 mil pedidos. A informação que temos é que esse movimento se está a intensificar. Portanto, como ainda há um conjunto de mecanismos de reporte que ainda não estão a funcionar em pleno, dado que os bancos tiveram que montar sistemas adaptados e nem todos os bancos tiveram o mesmo ritmo, nós esperamos agora, no decurso do mês de agosto, ter uma informação mais objetiva para que, como já o Ministério das Finanças anunciou, poder, no mês de setembro, fazer um conjunto de adaptações que nos permita alcançar o impacto pretendido. Portanto, digamos que esse número será seguramente superior neste momento, porque, efetivamente, claro, há reporte que ainda não foi feito. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. É essa a lógica que nós temos. Também constatámos, ainda de acordo com a informação preliminar, uma vez que existe uma condição para a elegibilidade, que é já ter ultrapassado o teste de stress, que são 3 pontos percentuais de acréscimo do indexante face àquilo que era a situação original do contrato. Quando se compara com a situação atual, constatamos que ainda existe um número significativo de pessoas que não tinham atingido os 3 pontos percentuais. Daí que o Sr. Ministro das Finanças já tenha anunciado que, relativamente àquilo que são as circunstâncias em que existe uma taxa de esforço mais significativa, uma taxa de esforço de pelo menos 50%, vai haver um melhoramento dessas condições. Mas, como lhe digo, nós vamos, e esse é mesmo o conteúdo do diálogo que tem acontecido com os bancos na sequência do protocolo, com os dados agora do verão, eu julgo que nós estaremos numa posição melhor de fazer uns ajustamentos para tornar a medida maior, a medida com maior impacto. Portanto, existe sempre uma dimensão conceptual na forma como as medidas são gizadas, mas depois temos que olhar para, digamos que, a dimensão da aplicação prática. O que eu acho que é fundamental, ligando com o que lhe disse do início, é que as pessoas não esperem apenas pela medida, é que tomem nas suas próprias mãos a renegociação. Uma coisa é compatível com a outra e poderão alcançar muito na renegociação. Apelar também para que, quando necessário, recorram à figura dos intermediários de crédito. Há outras entidades que estão a surgir no mercado que procuram aliciar as pessoas para, digamos que, para mudar, para obter melhores condições, oferecem comparativos, têm internet, um conjunto de comparativos entre os diversos bancos. Nós estamos muito satisfeitos com a atuação desses intermediários de créditos que, digamos, que mobilizam a competição no mercado. Estas medidas para setembro, falava no aumento do apoio de 50% para 75%, para quem tem a taxa de esforço acima de 50%. Serão necessárias mais medidas além desta? De que tipo de medidas é que podemos estar a falar? Ou ajustamentos, como dizia? Eu não gostaria de antecipar uma discussão que será feita naturalmente em Conselho de Ministros com os dados objetivos que obtivermos destes primeiros meses de aplicação. Mas em que cenários é que estão a trabalhar com os bancos?
Repare, existe uma dimensão que tem a ver com o trabalho dos bancos do ponto de vista da implementação das medidas, com o protocolo que foi assinado, existe a auscultação, mas depois o Governo decide as matérias em função da análise social e de impacto que esteja a perceber. Portanto, nós, digamos que, em termos da medida, eu diria que nós estamos disponíveis para estudar outras alterações, além da que fala, em função da leitura que vamos fazer das circunstâncias. Não gostaria era que criarmos um ambiente de, como dizer, queria ao mesmo tempo transmitir uma mensagem de que as pessoas devem agir para obter melhores condições. Mas ainda assim parece que, ouvindo também o que o Banco de Portugal tem vindo a dizer e aquilo que o Governo está a dizer, que há de certo modo uma certa coincidência, ou seja, uma certa vontade de avançar realmente nesta questão da taxa de esforço das pessoas, das famílias. Não é? Claro, sim, essa medida que já foi anunciada, foi pré-anunciada, fará parte desse pacote de bonificação, não é? Que no fundo equivale a dizer que ter-se-á sempre uma bonificação de 75%, em vez de 50%, para quem tenha uma taxa de esforço superior a 50% e ainda para quem tenha uma taxa de esforço superior a 50% não precisa de prefazer o stress test completo de 3 pontos percentuais face à posição original do contrato, basta que a Euribor, o indexante, esteja superior a 3%, o que acontece, digamos que para todos os referenciais que nós temos neste momento. O Governo tem falado também do alargamento da oferta de crédito à taxa fixa. Exato. Como é que se garante este alargamento? Como é que se faz este processo com os bancos? E que valor é que consideraria que faria sentido? Eu diria que neste momento esse trabalho está a acontecer com a Associação Portuguesa de Bancos e com o regulador, com o Banco de Portugal. E, portanto, parte de uma constatação de que este movimento de concorrência entre os bancos está a produzir cenários, como eu vos constatei há pouco, que é taxas fixas muito competitivas a 2 anos, no âmbito de um regime misto, em que o período subsequente é a taxa variável. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é estabelecer uma plataforma de trabalho que permite, no fundo, potencializar que isso possa acontecer também para o conjunto de todos os créditos, não é? Porque há sempre uma velocidade muito menor na mudança ao nível do conjunto do crédito e nós sabemos que o regime de taxa variável em Portugal é particularmente elevado por comparação com a média europeia. Nós temos sensivelmente 75% dos créditos a taxa variável. Naturalmente temos de ter algum cuidado no processo de fixação e quando nós consideramos um período de fixação, porque poderemos estar aqui a aproximar-nos de um pico de taxa de juros. Mas aquilo que nós temos constatado no mercado é soluções muito competitivas, sobretudo para o novo crédito e para as zonas em que há transferência de créditos entre os bancos e que se centram em oferecer uma taxa fixa, que é extremamente competitiva a 2 anos e depois, digamos que, deixar a taxa de juro variável subsequentemente, o que não representa uma opção definitiva. Mais tarde poderá haver uma fixação subsequente. Este é um exemplo daquilo que nós estamos a ponderar, fórmulas de poder alargar este tipo de oferta ao estoque, dar mais oportunidades às pessoas de compararem as taxas que têm hoje, a taxa de juros variável, com, por exemplo, um regime misto com estas características. Este é um exemplo daquilo que está sobre essa mesa de trabalho. Para quê? Para que nós consigamos impulsionar o movimento ao nível do estoque, onde nós temos, sensivelmente, 1 milhão de contratos. Nós estamos a falar de uma escala de crédito à habitação, que são cerca de 100 mil milhões de euros, estamos a falar de 40% do PIB, que está mais ou menos em linha com a média europeia e que também, reparem, embora esteja ao nível da média europeia, nós não podemos esquecer que na crise financeira que vivemos, esse patamar chegou a 60%. Daí que nós estejamos hoje mais confortáveis do ponto de vista macroeconómico, pelo facto de já ser um valor mais próximo da média europeia e não atingir o patamar de 60% que já atingiu. Nós já tivemos um estoque de crédito à habitação nesse tempo em Portugal que atingiu cerca de 112 mil milhões de euros. Reparem, tantos anos depois, nós temos cerca de 99 mil milhões de euros. Portanto, isso também nos dá um conforto de que, em termos globais, teremos maior capacidade, maior resiliência neste momento, quando temos, de facto, um nível de emprego excepcional em Portugal. Estamos a falar de medidas para setembro, o pacote Mais Habitação ainda não está em vigor e falava da aproximação do pico dos juros. Não há o risco de estas medidas para o crédito virem já fora de tempo?
As medidas serão sempre aplicadas com efeitos retroativos, ou seja, ao início do ano. E, portanto, naturalmente que toma em consideração aquilo que é a Euribor, que está em vigor a cada momento desde o início do ano, mas nós procuraremos no ajustamento fazer refletir, digamos, com impacto ao início do ano. É essa a nossa perspectiva, um dos princípios que já estava assente no próprio decreto-lei que foi aprovado, que era haver retroatividade, porque as bonificações que já estão a ser pagas por respeito àquilo que é a trajetória, digamos, que desse crédito desde o início do ano. Terminou a corrida aos certificados de aforro, depois de terem cortado os níveis de remuneração. As emissões líquidas reduziram 70%. Era este o impacto que estavam à espera ou acabou por ser superior àquilo que pensavam? Assim, digamos que nós entendemos que estamos a regressar a um patamar de normalidade. Fazer sensivelmente 380 milhões num mês em termos líquidos, não poderemos dizer que seja um valor baixo. Relativamente à nova Série F, os últimos dados que temos é que a Série F fez cerca de 900 milhões desde o seu início até aos últimos dias que nós conhecemos no mês de julho. Portanto, eu diria que os aforradores compreenderam, acho que existe uma compreensão de que era necessário ajustar o patamar de remuneração face às características do produto que permitam um resgate imediato em função das necessidades que possam acontecer na vida das pessoas e que foi um ajustamento tomando em consideração o referencial de mercado e, portanto, achamos que está a haver um ajustamento que é um ajustamento àquilo que é a normalidade. Não podemos dizer que a Série F não esteja a ter procura, pelo contrário, são 900 milhões feitos desde o mês de junho até aos últimos dias de julho. Né? E acho que nós temos 900 mil aforradores e o que nos preocupa sempre é servir o nosso cliente, é que o nosso cliente esteja satisfeito e, sobretudo, que tenha produtos que sejam sustentáveis no tempo, produtos que o Estado tenha capacidade de oferecer de forma sustentável, porque é o dinheiro de todos os contribuintes que paga esses juros. Nós já estamos entre os países da União Europeia em que a oferta de retalho pesa mais no cômputo da dívida pública total. Portanto, nós temos um peso do retalho sensivelmente 15% na dívida pública total e que tem características excepcionais do ponto de vista da possibilidade de resgate e essa possibilidade foi construída ao longo do tempo, não a temos mudado, porque sabemos que temos um público, um conjunto de clientes que lhe atribuem muito valor, que têm receio que as condições da sua vida se alterem e que não tenham essa possibilidade de resgate. Mas havendo, digamos que esse benefício, importa também do lado do Estado acautelar um conjunto de circunstâncias. Mas isso só aconteceu porque a banca não fez o seu papel, porque senão as regras do mercado seriam diferentes e os aforradores iriam à banca em vez de ir para os certificados de aforro, por exemplo, não é? Eu diria que o certificado de aforro é um produto próprio. Nós olhamos para ele com as suas características específicas no papel que tem na dívida pública, no papel que tem na sustentabilidade da dívida pública. Mas as poupanças saíram da banca para os certificados de aforro. É verdade que houve esse movimento, mas também a verdade é que os meses de junho e julho, após termos efetuadas essas alterações, eu acho que muitos analistas consideram que foi um período em que se intensificou extraordinariamente a concorrência no setor bancário na sua dimensão de depósitos. Portanto, também temos que ter a consciência que os bancos se encontram, neste momento, perante uma realidade em que uma progressiva perda de depósitos significa que serão bancos mais pequenos. E ser um banco mais pequeno tem impactos também para a economia nacional, porque terão menos capacidade de emprestar à economia. Mas, portanto, a nossa decisão foi uma decisão desligada dessa matéria, que foi fundada naquilo que era a nossa leitura, a leitura do IGCP, que temos uma agência muito qualificada, naquilo que era a remuneração de mercado da dívida pública. Mas a banca já fez esse caminho, ou seja, é suficiente aqui, em relação aos juros dos depósitos, até por comparação com a banca europeia, não é? Do seu ponto de vista, a banca já foi até onde podia ir ou deve ainda continuar a olhar para esse... No nosso entender, ainda não foi. E esse catching up de que fala relativamente àquilo que é a média europeia é fundamental que aconteça, é fundamental para que exista a capacidade de remunerar devidamente os depositantes, é fundamental também para assegurar aquilo que é o posicionamento competitivo da banca, que está a haver uma procura de crédito que está
a diminuir e não é apenas uma questão de olhar para a procura, é a oferta ela própria que tem que se adaptar, porque nós sabemos que uma menor procura de crédito, uma menor oferta de crédito vai significar determinado abrandamento económico, que é isso que nós não pretendemos. E temos assistido a uma economia portuguesa que tem tido uma capacidade extraordinária de se adaptar a circunstâncias muito difíceis. Se é verdade, hoje estamos a crescer claramente acima da média europeia, estamos a crescer ao dobro do ritmo da média europeia, tivemos um crescimento de 6,7% este ano, o ano passado, este ano quase 3%. A verdade é que no tempo do Covid, como somos uma economia muito aberta, muito exposta ao turismo, crescemos menos que a média europeia. Portanto, nós temos que ter consciência daquilo que são também as fragilidades da nossa economia e também a consciência de que temos uma grande capacidade de adaptação. Nós, no ano passado, conseguimos fazer as nossas exportações atingiram 50% do PIB, que é um feito extraordinário dos empresários, da nossa economia, do conjunto do turismo, do setor industrial e, portanto, é fundamental que nós continuemos a emprestar à economia para que este ciclo de investimento se mantenha. Mas tem sensibilizado a banca para essa necessidade de aumentarem os juros dos depósitos? Claro que sim, o Ministério das Finanças tem feito isso de forma sistemática, aliás, em consonância com aquilo que o próprio regulador tem vindo a dizer. E nós achamos que essa concorrência se acentuou depois das decisões que nós tomámos relativamente aos certificados da Forro. Veja-se o exemplo do próprio do Banco Público. A Caixa Geral de Depósitos tem hoje uma oferta reforçada ao nível dos seus depósitos, tem uma oferta reforçada ao nível do crédito à habitação, tem uma lógica de não perder ou de reforçar as suas cotas de mercado nos diferentes segmentos, numa lógica totalmente independente na sua ação bancária do Governo. Este corte nos níveis de remuneração dos certificados da Forro é uma viagem sem retorno? Eu diria que nós temos sempre que fazer ajustamentos em função daquilo que é a realidade de mercado, sob pena de operarmos determinadas distorções. O Governo e a GCP nós fizemos o esforço máximo para acomodar uma procura crescente que nós entendemos que era admissível à luz de um momento de incerteza sobre a evolução das taxas de juros. As taxas de juros há um ano atrás estavam negativas, ou Euribor há um ano estava quase a 1%, e de repente tudo mudou. Tivemos um ataque do Banco Central Europeu extraordinário e da Fed à inflação e, portanto, houve uma lógica de acompanhamento da circunstância, porque não era claro a evolução das taxas de juros. Definimos diversos cenários e no momento que nós entendemos que era correto, ou seja, que já não teríamos a capacidade de acomodar, seja em termos de custo, seja em termos de quantitativo, tomámos essa decisão e nós tomámos essa decisão em meados de abril. Nós já explicámos que nós demoramos sensivelmente 6 semanas a fazer uma alteração e para criar um novo produto nos nossos sistemas. É por isso que também temos em curso uma transformação digital do IGCP e do serviço ao cliente dos certificados da Forro. Nós queremos que as pessoas possam subscrever no seu telemóvel, queremos ter maior possibilidade de lançar mais produtos com mais frequência e, inclusivamente, já lançámos o próprio concurso. Isto é algo que está planeado desde finais do ano passado. O concurso já está a correr e porque somos muito focados em servir bem as 900 mil pessoas que têm uma carteira de produtos e serviços. É um valor estratégico para o Estado. Portanto, mas em relação ao retorno? Em relação ao retorno, é como digo, nós vamos olhando para as condições de mercado, que são as condições de mercado. É a curva de taxa de juro da República Portuguesa. Portanto, nós temos aqui uma aplicação de certificados que é uma aplicação a 15 anos. Nós aumentámos 10 para 15 anos, porque queremos que as pessoas fiquem mais tempo. É verdade que baixámos a taxa de arranque, mas temos prémios de permanência e, portanto, isso permitirá uma remuneração, calculamos nós, superior a 3%, que é superior àquilo que é a taxa de inflação que vamos ter durante esse período e é coerente com aquilo que nós estamos a fazer no mercado. Para já é assim que fica. Por exemplo, repare, nós fomos ao mercado em junho com trocas. A taxa de juros que o Estado português obteve há 10 anos andou na casa dos 3%. O Estado português foi também nessas trocas, fizemos uma emissão a 30 anos. A 30 anos, repare, o Estado português está a fazer a 3,48. Portanto, nós temos uma remuneração que está alinhada com estes valores. E a verdade é que os aforradores reconhecem-no. Nós já fizemos em série F
900 milhões, desde que começou o processo. Mas a perspectiva da UTAU não é essa, não é? Os cálculos da UTAU é que o financiamento no mercado era mais atrativo do que os justificados. Portanto, contestando aqui esta ideia de que foi necessário um ajustamento porque os justificados estavam desalinhados com o que era a política no mercado. Assim, nós temos muito respeito pelo trabalho da UTAU. Relativamente a essa análise que foi feita, ela contém um conjunto de simplificações. Por vezes as simplificações são boas para nós tornarmos um problema mais inteligível, mas as simplificações podem ser excessivas em função de uma realidade que é uma realidade interligada. Por exemplo, esse estudo não considera verdadeiramente aquilo que é uma das características do produto, que é a possibilidade de ele ser resgatado a todo momento. E assume um conjunto de pressupostos de simplificação como se os investidores internacionais, digamos, que não fossem tributados. Eles não têm tributação em retenção da fonte em Portugal, mas são tributados no IRC desses países. Mas em contrapartida, aquilo que acontece mas não entra é quando... nas contas portuguesas, não é? Mas a questão é que quando, por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional compra obrigações do Tesouro de outros países, é tributado em Portugal. Portanto, está aqui a haver uma interligação. Nós não podemos depois olhar para a questão da taxa liberatória. A taxa liberatória não é uma taxa liberatória de 28% sobre a remuneração dos certificados. É uma taxa liberatória sobre todos os produtos que remuneram o capital, sobre os rendimentos de capitais. Nós não podemos pensar que o Estado tem que construir uma taxa líquida da taxa liberatória, que vá concorrer com a taxa bruta de todos os outros produtos de rendimentos de capitais. Mas isso não havia significava condição para... que nós teríamos que sobrevalorizar a remuneração bruta para ter um rendimento, uma taxa líquida que concorria com a taxa bruta dos outros produtos, o que significava que um produto construído com essas características drenava todo o sistema do mercado de capitais. E esse não é o objetivo. O objetivo é que as taxas brutas são taxas de mercado. É a taxa que está na curva de taxas de juros para as diferentes maturidades e que é construída pelos mercados financeiros. Então a taxa liberatória não tem condições para baixar? A taxa liberatória é aplicada à globalidade dos produtos, não apenas aos certificados de Aforo. Quando é estabelecida uma taxa de juros de um certificado de Aforo, ela é uma taxa de juros que é estabelecida independentemente da condição fiscal de cada uma das pessoas. Tanto que alguém pode, inclusivamente, suscitar o seu englobamento para receber uma parte de volta desse montante se tiver uma taxa de tributação inferior. Portanto, nós temos que sempre pensar que o Estado, quando está a emitir certificados de Aforo, tem que o fazer a um valor próximo do mercado, porque esse é o valor que está a concorrer com as outras ofertas do mercado. Porque senão nós teríamos um produto completamente desequilibrado do resto do mercado. Portanto, eu julgo que tem um conjunto de simplificações que são interessantes para tornar mais inteligível o problema, mas a conclusão parece-nos que a decisão do Governo foi inteiramente acertada, como demonstra os números que sucedem e aquilo que aconteceu depois de termos tomado essa decisão. O que é que o Governo precisa de ver para alterar novamente as condições numa nova série com uma remuneração mais alta? Ou eventualmente para baixar? O que tem caracterizado sempre as séries dos certificados de Aforo e dos certificados do Tesouro é uma grande estabilidade. Portanto, o nosso objetivo é produzir estabilidade. E, portanto, neste momento essa questão não se coloca. Se as condições de mercado se viessem a alterar com um significado relevante, cabe ao IGCP, que é uma entidade com grande capacidade técnica, muito reconhecida a nível internacional pelos seus peers, fazer essa proposta ao Governo. É uma matéria que nós esperamos que essa iniciativa cabe sempre ao IGCP. Falava também de novos... Aliás, se me permitem, há um ponto que é muito importante, que é explicar que o Estado português está a ser fortemente impactado pelo crescimento das taxas de juros. As famílias são impactadas diretamente e indiretamente através do Estado português. Só para terem uma ideia, nós no ano 2022 pagávamos de juros na República, em contas nacionais, algo perto dos 5 mil milhões. Este ano vamos pagar mais praticamente 1.000 milhões. Não é? E nós vamos pagar em 2026, eventualmente, cerca de 8 mil milhões de euros. Portanto, todo o nosso esforço, daí que nós tínhamos feito um grande esforço junto às agências de rating, com uma grande qualidade de informação, temos uma equipa no Ministério das Finanças que trabalha permanentemente as apresentações que fazemos às agências de rating. Tínhamos feito um enorme trabalho para que as agências de rating subam o rating da República. E subir o rating da República equivale a termos taxas de juro mais baixas.
É evidente que quando o movimento das taxas de juros é ascendente, significa termos um menor crescimento das taxas de juros. Eu acho que para um país que tem a terceira dívida mais elevada da União Europeia, e este ano vamos esperar ficar abaixo da Espanha, da França e da Bélgica, quando concluir o ano, a verdade é que nós somos o 9º país, quando fazemos o ranking de quem paga as menores taxas de juros na zona euro, Portugal é o número 9. Ou seja, e os países, eu até trouxe aqui os países que fazem parte do clube dos 10 países, da metade que paga as melhores taxas de juro, e é interessante vermos quem são os países. São a Alemanha, a Holanda, a Irlanda, a França, o Luxemburgo, a Finlândia, a Áustria, a Bélgica, Portugal e a Eslovénia. São os 10 países. Dá para ver que não é o clube habitual de países em que nós nos vemos, ou o clube de países que têm as dívidas mais elevadas. Isto para dizer que há coisas que o nosso desempenho económico, orçamental e fiscal nos trazem já hoje. Não é o estarmos a fazer à espera que venha a acontecer no futuro. Nós hoje somos um país que tem uma credibilidade muitíssimo acrescida e que hoje faz parte do clube de 10 países que na zona euro paga menos taxa de juros. Vamos ver o que é que as empresas de rating vão dizer e já também conversaremos consigo sobre isso, mas ainda sobre esta questão dos certificados da Fogo, o regresso às OTRV vai acontecer ou não e em que termos? As OTRV é sempre uma possibilidade que está em cima da mesa. Nós, sobre essa matéria, esperamos sempre uma proposta do IGCP. Não tem sido um produto prioritário, porque na comparação que fazíamos, é um produto que é distribuído pela banca, mas na comparação que nós fazíamos com os custos de emitir obrigações do Tesouro, o comissionamento era particularmente elevado no caso das OTRVs. Não é uma matéria que não se consiga mudar, depende dos trabalhos de negociação que são feitos. Portanto, nós nessa matéria remetemos para o IGCP, mas as OTRVs serão uma possibilidade. Portanto, a OTRV é um produto que é distribuído pela banca, não o tem sido ao longo dos últimos anos, essencialmente por uma análise de custo que nós fizemos comparativa. E concorda, portanto, com isso e, portanto, sente-se confortável também com essa decisão e com essa opção? Essa decisão que tomamos, eu sinto-me certamente confortável porque nós o que pretendemos é que a taxa de juro que seja paga pelo Estado português seja a menor possível. É isso que nós lutamos todos os dias para isso. Mas é um produto com interesse, é um produto que naturalmente o IGCP tem sobre a mesa como uma opção. Quando o IGCP nos propuser, nós vamos analisar com eles e é sem dúvida uma possibilidade interessante. Sente que falava dos bancos comercializarem as OTRV, os certificados de Fogo também poderão passar agora a ser comercializados pelos bancos. Já sabe que comissão é que vai estar em cima da mesa? Já há bancos a avançarem com este processo? O que nós fizemos foi abrir essa possibilidade de ampliar os canais de distribuição. E isso poderão ser instituições financeiras, como poderão ser instituições de pagamento. Certo. Esse é um processo que é conduzido pelo IGCP, esse processo de seleção, esse processo de tentativa de melhoria da Comissão, porque, como sabem hoje, nós temos uma circunstância em que os CDT são o distribuidor de grande parte da distribuição e depois, sensivelmente, 20% a 25% é a distribuição que nós fazemos diretamente através do Fornet. Portanto, a melhor forma de o Estado poupar é as pessoas subscreverem os seus certificados através do Fornet, porque aí não pagamos qualquer comissão. Portanto, qual é que vai ser a comissão que vão pagar os bancos? Uma das razões pelas quais nós estamos a investir na transformação digital é fazer com que esta dimensão net, subscrição, resgate, tudo o que é o tipo de relacionamento, conhecimento do seu extrato, conhecimento das condições das diversas séries, da sua carteira, nós queremos que esse relacionamento se faça essencialmente pela via net e com isso teremos uma diminuição das comissões. Não lhe consigo antecipar o que é que vai ser o resultado do trabalho que o IGCP vai fazer, mas dizem-nos que há entidades que estão interessadas e não necessariamente bancos, não é? É aquilo que nos estão a dizer, mas eu acho que devemos também deixar espaço ao IGCP para fazer esse trabalho. Tem sido, aliás, uma das matérias que tem sido referida pelo próprio Tribunal de Contas, a necessidade de procurar fazer um esforço para alargar os canais de distribuição,
para que, no fundo, os custos de distribuição sejam mais baixos e isso beneficia todos os portugueses. Em relação à dívida pública, qual é a previsão para este e para o próximo ano? Como é que vai correr? Nós, relativamente a este ano, nós tínhamos uma projeção de 107% em percentagem do PIB para 2023. Achamos que vai ser melhor. O Sr. Ministro das Finanças já anunciou que poderemos ter menos de 105%, inclusive o Banco de Portugal fez uma projeção que anda na casa dos 103%, portanto, julgamos que estará certamente abaixo dos 105%, e é um desempenho que nos poria, muito provavelmente, não apenas abaixo da Espanha, como da França e como da Bélgica, que é entrarmos noutro campeonato. E a partir daqui, como é que vai evoluir? Repara uma coisa, a zona euro, em termos de dívida pública, a média deverá andar próxima dos 90%. Eu julgo que o último ano do programa de estabilidade, que foi apresentado, já nos coloca em patamares muito próximos dessa dimensão. Para nós, estrategicamente, é fundamental sair do clube dos países mais endividados. Isso é uma verdadeira mochila, entre aspas, que nós carregamos do ponto de vista da nossa percepção externa, que se está a esbater e que nós aceleraremos, de facto, quando conseguirmos ficar à frente de países como a Espanha, a França e a Bélgica. Neste momento já temos uma taxa de juros melhor que a Espanha. Aliás, eu sublinho que a DBRS, quando tomou agora a decisão de nos colocar com uma anotação de rating de A, nós já não éramos A desde 2011, mas o que é excepcional é que fê-lo com 2 upgrades, 2 melhorias de rating dentro de 12 meses e colocou-nos ao lado da Espanha. Ou seja, e digamos que as avaliações que são feitas por essas entidades não são avaliações apenas do patamar da dívida pública, são avaliações sobre a profundidade da economia, têm um determinado conjunto de critérios que têm a ver com a própria potencial da economia, a sua competitividade, digamos que a sua resistência, que é muito importante, a sua resistência a choques, e nós estarmos lado a lado em termos de rating com a Espanha pela DBRS é um ótimo sinal, é algo excepcional para nós. Mas, cumprindo o plano de estabilidade, isso significa que no próximo ano a dívida pública terá necessariamente de ficar abaixo dos 100%? Exatamente, ou seja, em 2024, aquilo que é a projeção, nós achamos que em 2024 poderemos ficar abaixo dos 100%. Portanto, nós, em termos do Banco de Portugal, a projeção que tem para 2024 é de 97,1. A projeção que nós temos no programa de estabilidade é de 103, mas provavelmente ficaremos abaixo de 100% já no ano de 2024. O que é que está a fazer para conseguir isso? E como é que vai lá chegar? Porque há quem diga que se está a fazer muito rápido e que se calhar não era necessário e que pode às vezes não haver capacidade para ou estar a dar um passo grande mais para acomodar a despesa que é feita ou que não é feita, não é? Claro. Nós compreendemos essa questão que é colocada e essa questão normalmente coloca-se precisamente quando os países têm um crescimento económico mais elevado. Exatamente. Ou seja, Portugal, neste momento, tem um crescimento económico acima do seu crescimento potencial. Mas as regras orçamentais europeias, as boas regras orçamentais europeias, aquilo que dizem é que quando nós temos um crescimento económico acima do seu potencial, nós devemos ter aproximadamente um saldo orçamental equilibrado. E devemos tê-lo precisamente para estar preparados para momentos de abrandamento económico, para momentos de recessão. E Portugal é um país que não é isso que prevemos, temos sempre uma filosofia otimista relativamente à nossa economia, mas é verdade que um país com dívida muito elevada, quando num ambiente mesmo de abrandamento económico ou recessivo ultrapassa os 3%, entra num procedimento de déficits excessivos. Isso, para uma economia com a nossa escala de dívida, é um grande problema. E, portanto, nós não devemos, é precisamente nos momentos em que nós temos um crescimento económico, como vamos ter este ano, que vai estar próximo dos 3%, 2,7%, é a última projeção do Banco Central, é a altura indicada para nós termos um saldo orçamento equilibrado
Porque quando houver uma recessão ou um abrandamento económico, se não estivermos nessa condição, nós podemos correr o risco de rapidamente entrar num déficit relativamente elevado, num patamar excessivo, que tem consequências gravosas para a nossa economia. Repare que um conjunto de países muito significativo na União Europeia e que também demonstra a razão do nosso desempenho relativo em termos de taxas de juros, corre o risco de ter procedimentos de déficit excessivo já no próximo ano, precisamente pelo desempenho orçamental insuficiente que vão ter este ano. E isso é particularmente sério e grave no momento em que nós estamos com taxas de juros mais elevadas. Nós temos o Banco Central Europeu e o FED numa lógica concertada, a subir as taxas de juros para, digamos que, reduzir a inflação a um patamar de 2%. Repara a condição substancialmente diferente de Portugal, por ter a condição financeira que tem, desses países que terão procedimentos de déficit excessivos, eventualmente, no próximo ano. Eu ia lhe perguntar se para o próximo ano é possível chegar quase ao déficit zero. Eu julgo que nós este ano temos condições, e aquilo que já foi dito, temos condições para estar próximos do equilíbrio, tal como já foi referido pelo Sr. Ministro das Finanças. Naturalmente que esta lógica depende também naturalmente do desempenho económico. O que nós temos que ter em consciência é que nós estamos numa fase de transição e nós podemos ficar entre os países europeus que têm o melhor desempenho económico e orçamental. E isso devia ser uma espécie de missão, ou seja, nós casarmos o desempenho orçamental e o desempenho económico e não nos expormos a determinados riscos. Porque esses riscos... Está a falar do quê em concreto? Os riscos é precisamente se não fizer um saldo orçamental equilibrado quando a economia está a crescer acima do seu potencial, corre o risco, num contexto recessivo, entrar num patamar de déficit muito elevado, que coloca uma economia como Portugal numa posição de fragilidade face ao patamar de dívida que tem. Mas a questão é, há necessidade de ir tão longe, não é? Ou seja... Eu diria que se vir as regras orçamentais que nós temos da União Europeia, as regras orçamentais dizem isto. Ou seja, quando nós crescemos acima do produto potencial, e o que é crescer acima do produto potencial? O nosso crescimento potencial anda próximo entre 1,5% e 2%. Se cresce a 2,7%, repare, o que seria se nós deixássemos o nosso déficit crescer? Significava que quando enfrentasse uma recessão, o que é que iria suceder? Mas aí teríamos todas as acusações de que não previmos o que iria acontecer. Mas os portugueses contam que os governos vejam o próprio ano e vejam todos os anos a seguir. A verdade é que nós temos um patamar de emprego que nunca tínhamos alcançado. Mas até onde é que quer levar o déficit no próximo ano? Repare, eu acho que devemos deixar o déficit a ser apresentado no próximo ano para o orçamento que vai ser proposto à Assembleia da República. Há todo um trabalho que o Governo tem que fazer. Há muitas coisas que vão acontecer economicamente até à altura da apresentação do orçamento. Reparem, nós teremos a decisão. Hoje, eu sei que este programa é diferido, mas sim, hoje, na quinta-feira, teremos uma decisão do BCE, haverá outra decisão do BCE de setembro. O próprio BCE já deverá criar uma expectativa do que é que poderá acontecer em setembro. Temos elementos ao nível da União Europeia de arrefecimento. Temos o caso da Alemanha, que é a maior economia europeia, com o maior arrefecimento de todos. Portanto, eu acho que nós temos que ter alguma prudência dentro do nosso otimismo e guardar a apresentação desses números para o Orçamento de Estado, que acontece em outubro. Mas então diga-me uma coisa, não havia, face a estes dados que nos está a dar, mais margem para acomodar mais despesa do que aquela que está a ser acomodada pelo Orçamento? Eu julgo que o Governo está a agir de uma forma equilibrada e está a preparar o futuro. E os portugueses não nos... Está a preparar um futuro negro, não é? Estamos a preparar o futuro. E preparar o futuro compete a um governo sempre para preparar-se para todas as circunstâncias. E os portugueses não perdoam depois aquilo que é a falta de contas certas, não perdoam que não se tenha tido... Podem não chegar a esse futuro, porque se não forem criadas condições agora, não chegam lá. E a economia também não chega lá. Eu diria que a economia tem mostrado um bom desempenho em termos de emprego, em termos de crescimento das remunerações. O crescimento das remunerações, que é registado na Segurança Social, está a crescer a um patamar sensivelmente de 8%. Nós temos cerca de 4,9 milhões de pessoas com emprego. Temos um excelente desempenho do ponto de vista do setor turístico. Pronto, nem tudo se pode dizer que... Não se pode nunca dizer que nós estamos imunes, mas eu acho que nós estamos numa boa condição
para enfrentar o que aí venha e esperemos que as coisas acabem por sempre correr melhor do que alguns acabam por esperar ou vaticinar. Mas, portanto, há margem para, por exemplo, acomodar aumentos salariais. Houve aumentos salariais. Mais aumentos salariais, digo eu. Houve aumentos salariais em Portugal, quer o ano passado, quer este ano, também das pensões. Houve aumentos salariais no setor público, houve aumentos salariais no setor privado. E, portanto, agora nós temos que também tomar em consideração porque é que estão a intervir os bancos centrais. Os bancos centrais estão a intervir por causa de a inflação ainda não estar em 2%. E tem que haver um esforço coletivo e as políticas públicas influenciam esse desempenho, um esforço coletivo para que a inflação regresse à sua normalidade, sob pena desta espiral de crescimento das taxas de juros, que nos afeta particularmente, a propósito das questões que colocou de taxa variável, ter um impacto profundo na economia. E acha que faz sentido continuar a subir as taxas de juros? O BCE continuar a prosseguir essa política? O entendimento que já foi expresso pelo Governo é de que se impõe moderação, porque aquilo que nós começamos a sentir é impacto na economia real europeia, um grande arrefecimento na maior economia europeia e, naturalmente, como já discutimos ao longo desta entrevista, temos menor procura de crédito em Portugal, que se traduzirá inevitavelmente do ponto de vista económico. Menor procura de crédito significa menor capacidade de investimento, significa menos casas vendidas, significa, digamos que, eventualmente, adiamento de decisões de investimento por parte dos agentes económicos. Portugal tem o PRR e tem o PT 2030, que é um grande mais com que nos ajudará a enfrentar condições económicas mais adversas, se elas viessem a ocorrer. Portanto, é um apoio absolutamente extraordinário, na casa das dezenas de milhares de milhões de euros, que nós teremos disponíveis para investimento e que não é um esforço dos contribuintes e que também é uma das razões que faz com que nós devamos aproveitar este momento para ter um saldo orçamental equilibrado, porque, naturalmente, esses fundos são fundos a fundo perdido. Que se nós não tivéssemos no contexto europeu, não teríamos a eles acesso. Portanto, é, de certa forma, uma despesa pública que não realizamos. Portanto, inclusivamente isso é refletido na própria posição do Eurogrupo, quando, digamos que, estabelece aquilo que são as orientações económicas, é de que os países que têm maior apoio estrutural de fundos comunitários, não é, devem tomar em consideração essa posição do ponto de vista de legislar corretamente as suas políticas orçamentais. Voltando à questão da dívida e do rating, Portugal teve agora uma revisão em alta da notação financeira pela DBRS. Espera que isto se reflita nas idas ao mercado, nomeadamente se Portugal fizer uma venda sindicada em setembro, como é a expectativa do mercado? É assim, nós achamos que este é sempre um processo dinâmico. Nós vamos ter agora um conjunto de decisões. Nós vamos ter decisões em setembro da S&P, vamos ter decisões em setembro da Fitch e vamos ter decisões em novembro da Moody's. E, portanto, nós temos perspectivas naturalmente muito favoráveis relativamente àquilo que venham a ser as decisões das agências. Estamos muito preparados para todas as reuniões que vamos ter. Estamos, como vos dizia há pouco, temos uma base de trabalho permanente que é constituída no Ministério por uma equipa que envolve os diversos serviços, o IGCP, o GPA e a DGO, que colaboram naturalmente com os membros do Governo para nós apresentarmos aquilo que acontece na nossa economia, na versão mais atualizada. Vamos também ter um conjunto de decisões ainda na primeira quinzena de agosto, relativamente a outras agências que não são, digamos, agências principais, mas também são agências muito importantes. Portanto, eu diria que este ciclo para nós vai agora iniciar-se no dia de agosto, eu julgo que é 11 de agosto, em que, digamos, que teremos já a capa BRA e teremos a Credit Reform, que, digamos, que tomarão as suas decisões. Depois... Mas entre as principais, espera um rating em nível A? O nosso objetivo é atingir o nível A em todas as agências de rating. Esse é o nosso objetivo. Neste momento nas principais, somos na DBRS, naquelas agências que não são, digamos, o núcleo das principais, mas que também são muito importantes, nós temos a Scope, que tomou essa decisão no início do ano. Portanto, nós entendemos que somos estruturalmente um país de nível A e não um país de nível B. Se nós conseguirmos que haja mais decisões nesse sentido este ano, não é? Naturalmente que isso contribuirá para a redução das taxas de juro, contribuirá para que nós tenhamos acesso a mais investidores. Existem investidores que colocam
digamos que o patamar A como um patamar mínimo para poderem investir. Portanto, a partir do momento em que nós elevamos o nosso rating, tornamos-nos elegíveis para mais investidores. Reparem, cada vez que há uma melhoria de rating da República, todos os agentes que têm, todas as empresas ou os bancos que têm emissões no mercado têm os seus ratings praticamente automaticamente revistos. Portanto, o soberano é uma espécie de camada, o rating do soberano, neste caso da República Portuguesa, é uma espécie de avaliação da camada de credibilidade financeira e creditícia do país que tudo o resto impulsiona. Por exemplo, quando nós temos uma empresa que vem investir em Portugal, que está a equacionar expandir-se em Portugal ou aumentar ou fazer o seu primeiro investimento, ela vai ter que se financiar. E, portanto, esse indicador é um indicador sintético para todo o sistema financeiro, para a banca ou para quem os financia, daquilo que é a nossa qualidade creditícia e, naturalmente, ascendemos a outra categoria para quem constrói índices no mercado, para quem constrói fundos de investimento. Ser A é outro patamar. O objetivo do governo português é sermos A em todas as agências, é a nossa luta, digamos que, para quê? Para que os portugueses, as famílias, as empresas tenham menos taxas de juros, para que paguem menos juros, para que nós consigamos que aquela previsão que há pouco vos dei de juros a pagar em 2026 de 8 mil milhões, que é mais 3 mil milhões do que nós pagámos em 2022, possamos achar que fomos demasiado conservadores e que, eventualmente, até conseguimos reduzir essa fatura, que acaba por funcionar, o juro acaba por funcionar quase como um imposto sobre a nossa economia. E esta grande venda de dívida que, após o verão, de que alguns analistas falam, está mesmo a ser preparada? É uma coisa que vai avançar? Naturalmente que o GCP tem uma equipa extraordinariamente profissional e, portanto, eles estão em permanente contacto com os investidores e, portanto, aquilo que acontece é, a partir desta altura, que é junho, julho, começa o chamado processo que nós denominamos de controle do cash buffer que vamos ter no final do ano. Portanto, o cash buffer que nós temos no final do ano, que é o valor com que o Estado passa de um ano para o outro em caixa, não é? O nosso objetivo é ter sensivelmente 6 mil milhões de euros em caixa e nós este ano temos uma grande amortização que vamos fazer. Eu julgo que é fevereiro, nós vamos ter uma grande amortização, vamos fazer em fevereiro de 2024, que tem vindo a ser planeada desde há largos meses, porque temos estado a fazer recompras, digamos que dessa dívida, mas digamos que todo esse planeamento, nós temos um planeamento de tesouraria mês a mês. Em função da execução orçamental, nós vamos adaptando os montantes em que vamos ao mercado. Portanto, neste momento é a variável-chave, que face ao caso base que foi apresentado pelo IGCP no mercado, que nós vamos ajustando em função das necessidades efetivas orçamentais para que o cash buffer, que demonstra, o cash buffer é de certa forma a expressão da otimização da tesouraria do Estado. O Estado, nós temos feito um enorme esforço para que a tesouraria do Estado seja totalmente integrada e que seja totalmente integrada no âmbito da nossa agência. E, portanto, esse esforço é essencial porque se nós passarmos com um cash buffer muito superior, significa que vamos ter mais dívidas, estamos a financiar. Portanto, tem que haver agora um movimento de orivesaria que é nada falhar do ponto de vista da gestão da tesouraria até ao final do ano e das emissões, para não termos um cash buffer excessivo que penalize, digamos, que o patamar de dívida pública que queremos que seja inferior à França, à Bélgica e à Espanha no final do ano. Se não falhamos este propósito. E o plano de emitir dívida verde ainda existe ou está... Não, existe esse plano. Eu sei que tínhamos a expectativa de o ter feito mais cedo. Nós temos uma questão que é muito importante, que é as dívidas que se lançam no mercado, como dívida verde, têm que ser verdadeiramente verde e têm que respeitar o princípio de não haver duplo financiamento. Como nós temos PT 2030, temos PRR, tivemos PT 2020, nós temos que assegurar-nos que nos nossos sistemas que não temos o mesmo financiamento, o mesmo investimento financiado duas vezes. Isto pode parecer uma coisa simples, mas tem as suas complicações do ponto de vista daquilo que é os registros e, portanto, esse apuramento neste momento está a ser feito e estão a ser criadas as condições. Já existe um label verde, digamos que naquilo que são os registros orçamentais, que foi promovido pela minha colega da Secretaria de Estado do Orçamento, precisamente para nós termos condições para fazer essa emissão. Há uma parte dessa dívida que pode respeitar a despesa dos últimos 2 anos e há uma parte de despesa futura, não é? Portanto, neste momento já temos as tabelas a serem definidas para o lançamento
das nossas obrigações do Tesouro verdes. Achamos que vai ser, digamos, um caminho muito importante e que se vai começar e que se vai alargar ao longo dos tempos. Não vai ser, digamos, que uma iniciativa, digamos que esta vai ser uma iniciativa central para nós. Ou seja, nós queremos começar e depois crescer a partir daí. Até porque nós temos objetivos tem um timeline, ambientais. Uma data para avançar, Uma data limite? O nosso objetivo era era o de fazer o lançamento em 2024, mas nós precisamos de ter condições técnicas e condições de definição dos investimentos que vão fazer parte dessa emissão até, digamos que ao final do mês de agosto, para ver se é execuível fazê-lo ainda em 2024. Portanto, não lhe consigo assegurar, mas a equipa está constituída com os diversos ministérios para ferir qual seria a dimensão dessa emissão. Estamos praticamente a concluir, mas queríamos ainda abordar aqui um aspecto que tem a ver com a privatização da TAP, que faz parte também da sua pasta. E em abril o Ministério das Finanças disse que queria aprovar até julho o decreto de início da privatização da TAP, mas enfim, não tem avançado. Há pressa, não há pressa? Quando é que avança? Já ouvimos também o Ministério dizer que afinal não tem pressa? Aquilo que lhe posso dizer é que há duas avaliações que são exigidas nos termos da lei para que o Governo possa tomar uma decisão de privatização. Exatamente, qual é o valor da empresa. Essas duas avaliações estão em curso. Não foi possível que essas avaliações estivessem concluídas no mês de julho, porque a empresa é uma empresa que tem grande dimensão e tem a sua complexidade económica na sua percepção por parte dos avaliadores e, portanto, há grandes quantidades de informação que têm que ser prestadas, há modelos económicos que têm que ser entregues e, portanto, de facto, há um atraso da nossa previsão das avaliações. Nós prevíamos estar concluídas em julho, mas as avaliações têm que ter todas as condições para ser bem realizadas e agora nós prevemos que elas possam estar concluídas no mês de agosto. Essa é a nossa melhor previsão neste momento e, de seguida, a perspectiva do Governo é que possa aprovar o decreto-lei de privatização da TAP. Portanto, significa ter as duas avaliações concluídas em agosto. Sim. E depois, em setembro, reunião do Conselho de Ministros para aprovar o decreto-lei. O decreto-lei da privatização, porque é uma condição fundamental também o Governo estar informado sobre qual é o valor expectável da empresa, de acordo com essas avaliações. E significa que o objetivo será potenciar o valor da empresa durante o próprio processo, por toda a concorrência que se pretende que seja gerada, não é? Só para perceber, isso significa que o Governo ainda não sabe qual é o valor da TAP? Sim, o Governo conhece o plano económico da TAP, o Governo compara o desempenho da TAP com o desempenho de outras companhias aéreas, o Governo conhece múltiplos de mercado e, portanto, naturalmente que nós temos intervalos de valorização da empresa. E que são? E que naturalmente que não lhe direi, porque são intervalos que resultam de cálculos diversos que são efetuados pela equipa do Ministério das Finanças, que por vezes são partilhados publicamente por alguns bancos de investimento, numa lógica de comparabilidade daquilo que é a performance com aquelas que são as empresas cotadas. Ou seja, uma fórmula que muitos avaliadores utilizam para verificar se o seu teste de discount cash flow está-se a aproximar com as valorizações do mercado, é comparar com aquilo que são as principais empresas cotadas no mercado, verificar como é que os EBITDA, os resultados, as vendas comparam e depois construir múltiplos e depois ainda há matérias que têm a ver com a valorização, se o controle é transmitido, se o controle não é transmitido. E, portanto, é esse tipo de análises que nós temos internas no Ministério, mas os avaliadores são independentes e fazem o seu trabalho, o valor é a independência das avaliações. Não é? Portanto, olhando para esse calendário, se tudo correr conforme nos disse, a privatização da TAP este ano já não será execuível? Sim, seria impossível. Seria impossível, naturalmente, até porque, repare, é sempre uma transação de grande envergadura, dada a dimensão da empresa. Portanto, é uma empresa que estamos a falar que tem valor de ativos na casa dos milhares de milhões de euros, não é? Como tem uma dívida na casa dos milhares de milhões de euros e, portanto, tudo o que são transações desta magnitude
significa que o número de operadores que são capazes de fazer esta transação é um número sempre mais limitado e que tem também os seus próprios processos de decisão, tem a sua própria governação e, portanto, vai ser fundamental compreender, porque depois há um processo que é começado, que é iniciado com a aprovação do decreto-lei, em que um conjunto de consultores que são contratados que fazem análise de mercado e que propõem qual é a metodologia e o calendário mais adequado para que nós possamos ter, digamos que, mais competitividade, que o Estado português possa extrair maior valor. Muito bem, exatamente. O caderno de encargos, aí já terá a participação, o caderno de encargos é aprovado por resolução do Conselho de Ministros posteriormente ao decreto-lei, mas aí já incorporará aquilo que é a leitura de mercado que os consultores da privatização apresentarão ao Governo. Portanto, isto, se tudo corresse com, enfim, alguma celeridade, alguma normalidade, porque também eu não percebi se há pressa ou se não há pressa, estaria feito em que ponto? Em que altura? Eu diria que durante o primeiro semestre de 2024 será viável concluir a operação. Mas, como digo, há um trabalho que é necessário ser feito sobre o mercado. Quando diz concluir a operação, significa colocar a empresa no mercado à venda ou concluir a privatização? Concluir a transação. Concluir a transação, nós achamos que é viável o primeiro semestre de 2024. Neste momento imagino que já tenha muitos interessados, não é? Mas naturalmente não gostaria também de... É necessário que as coisas ocorram a seu tempo. Portanto, é fundamental que o Conselho de Ministros tome em consideração as avaliações, decida o decreto-lei. Não lhe estou a perguntar quem são, podia perguntar. Relativamente às provavelmente não diria, mas imagino que efetivamente haja manifestações de interesse, não é? Claro, eu acho que tem sido público que determinadas companhias aéreas de dimensão muito significativa têm muito interesse na TAP. A TAP é uma empresa muito interessante, é uma empresa muito importante para o nosso país, uma empresa que transportou ano passado 14 milhões de passageiros, que tem um papel fundamental naquilo que é todo o conjunto de ligações que nós temos. É uma empresa que desenvolveu um conjunto de rotas para a América Latina, para a América do Norte, para a África, que têm muito valor, que têm valor estratégico. Esses mercados estão em crescimento. Uma das coisas que se está a constatar no pós-pandemia é que a recuperação dos negócios de viagem não acompanha aquilo que é uma recuperação absolutamente extraordinária das viagens de lazer. As pessoas puseram, digamos que as viagens de lazer, digamos, como uma das suas principais prioridades. Vê-se no turismo, não é? No turismo, ou seja, inclusivamente relativamente a outro tipo de aquisições que poderiam fazer, as pessoas preferem viajar e, portanto, nós julgamos que a TAP está a beneficiar também dessa tendência, que é o reforço das viagens de lazer e, ao mesmo tempo... Ou seja, é uma melhor TAP que vai ao mercado. Julgamos que é uma TAP mais forte, é uma TAP capitalizada, ou seja, que isso faz muita diferença nas privatizações quando temos uma empresa que está capitalizada, que tem, digamos que, rácios de endividamento com o valor global que se colocou, ainda faltam colocar sensivelmente 700 milhões, a empresa também parece numa condição no mercado do ponto de vista financeiro diferente e com potencial grande em rotas que estão em crescimento e num ambiente em que o lazer se tornou muito mais importante. Mas há uma linha vermelha na privatização e nas condições para a privatização. Do lado do Governo, há alguma linha vermelha? Ou seja, eu acho que há aqui uma linha vermelha global que é: nós nunca vamos prescindir de que a TAP é um ativo estratégico e temos consciência que a TAP desempenha um papel crítico naquilo que são as nossas ligações com o mundo e nós temos a consciência também do papel da TAP no aeroporto e temos que ter sempre a consciência de que nós não estamos geograficamente no centro da Europa. E temos que aproveitar um conjunto de valências e de ligações, precisamente esses destinos, que foram destinos que cresceram muito. Ou seja, foram apostas que a empresa... E foram apostas, estas rotas para estas regiões, foram rotas que cresceram muito. Portanto, a empresa tem um ativo que ela está bem posicionada naquilo que está a crescer. Manter o hub em Portugal é claro, condição? Sim, e desenvolver o hub. E, portanto, essa é uma matéria sempre crítica para o Governo. São 14 milhões de passageiros em 2022. E capital nacional?
na privatização é algo fundamental ou não? Repare, este vai ser um processo concorrencial em que vai ser muito importante aquilo que é a inserção da TAP num quadro de um investidor da indústria que possa fazer crescer a TAP, que possa potenciar a TAP. E, portanto, do ponto de vista da própria valorização que hoje a TAP tem, fruto do seu desempenho e das injeções que são feitas, naturalmente vamos atirar a privatização para patamares financeiros muito elevados e em que serão os operadores industriais do setor aéreo que serão os principais visados, julgamos nós, naquilo que é o processo de privatização. A TAP tem que nos dar condições de que a condição financeira da TAP, ou seja, que quem compra a TAP tem que ter dinheiro, bastante dinheiro para fazer. E tem que ter capacidade para reforçar e para fazer crescer. Mas com isso está a excluir o capital nacional? Ouça, o Conselho de Ministros decidirá quem são os investidores elegíveis para o processo de privatização. Apenas procurei traçar genericamente que hoje há um elemento de escala no setor da aviação, há um elemento know-how, há um elemento rede, e isso é fundamental numa concorrência que vai ser cada vez mais, que está a ser cada vez mais renhida no espaço europeu. Repare que nós não temos o patamar de consolidação do setor aéreo europeu que temos nos Estados Unidos. E, portanto, é natural que exista uma aproximação, naturalmente, digamos que sem prejuízo do consumidor. Nós também queremos viajar no espaço aéreo europeu sem ter um ambiente demasiado concentrado que faça com que os preços subam. Mas digamos que, para deixar uma reflexão mais geral, eu acho que temos que dar tempo ao tempo. Não, mas colocando a questão ao contrário, vê em Portugal algum investidor com estas características que descreve? Ou seja, eu acho que fui claro nos meus comentários, ninguém é excluído. Acho que fiz um comentário sobre a nossa leitura daquilo que é o que é que podem ser um movimento de privatização da TAP. Ficamos a saber que não vão vender barato, não é? Nós temos sempre presente o dinheiro que os contribuintes lá puseram. Ou seja, isso é uma matéria que sempre nos preocupa, também tem uma dimensão de investimento estratégico. Temos a consciência que a empresa foi salva no meio da pandemia e que não podia ser de outra maneira e que achamos que há uma grande convergência sobre isso na sociedade portuguesa, mas naturalmente vamos ter sempre presente o dinheiro que os contribuintes lá colocaram e ser transparentes com os contribuintes relativamente àquilo que venha a ser o resultado da operação. E relativamente, que isso também é importante, à percentagem que vai ficar para o Estado e que vão colocar à venda? Assim, eu reservava, essa é uma matéria que tem a ver com a concepção estratégica da empresa para o país. Acho que aí o Conselho de Ministros e o Sr. Primeiro-Ministro, naturalmente, terão um papel fundamental na decisão sobre essa matéria. Vamos ficar então a aguardar. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Credit Suisse. Um embate no setor bancário, totalmente inesperado, de largas proporções. Criptoativos? Inspiram cuidado e têm que ser regulados. Fisco? Muito importante para a sustentabilidade orçamental do país e para a equidade fiscal. Banco de Portugal? O nosso regulador, com quem nós temos uma excelente relação de trabalho e de cooperação a todos os níveis. Jornadas Mundiais da Juventude? Um evento de dimensões mundiais, que é uma grande oportunidade, mas também um momento de solidariedade e de fraternidade e de juventude. Importante. Foi excelente que Portugal pudesse ter sido escolhido. Papa? O Papa, um líder religioso muito importante. Eu sou católico. Desporto? Desporto. Eu adoro desporto. O futebol é o desporto rei. Clube? O Benfica. Memória? Memória.
A memória está sempre relacionada com saudade, por exemplo. Vir-me mais para diante, olho mais para diante, olho para as memórias para pensar o futuro. Família? Ligações muito fortes e para sempre. Férias? Amanhã. Nara? O português. Ambição? A ambição nestas tarefas governativas que Portugal possa ser um país dos mais desenvolvidos da Europa, coeso socialmente e exemplar do ponto de vista ambiental. Pesadelo? Um pesadelo. Agora volta à memória. A memória do Covid que nós vivemos. Eu tomei posse em junho de 2020 e foi um pesadelo que nós vivemos coletivamente no mundo e que corra bem. Saudade? A saudade faz-me lembrar a palavra fado e a cultura portuguesa. Portugal? Um país extraordinário, de grande história, uma verdadeira nação única. João Nuno Mendes, muito obrigada por ter Muito estado obrigado. aqui anteriormente com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Pode rever este Conversa Capital com o Secretário de Estado das Finanças em www.rtp.pt. Conversa Capital regressa em setembro, agora fazemos a pausa habitual para as férias e nessa altura contamos consigo.